percebesse seu sofrimento, Deus já estava lá. Ele conhecia cada lágrima escondida e preparava forças para você continuar. Quem foi sustentado por Deus, levante as mãos. Quando a notícia chegou em casa, o silêncio tomou nosso lugar. Minha esposa apertou minha mão, sem encontrar palavras pra falar. Sobre a mesa, contas atrasadas, na despensa, quase nada pra comer. Eu saía procurando uma resposta, mas voltava sem saber o que fazer. Numa tarde fechei aquela porta, dobrei os joelhos perto do fogão. Não havia força em minha voz, só havia um pedido no coração. Antes que meu grito alcançasse o céu, tua presença já estava ao meu redor. Quando todos conheceram minha queda, Deus chegou primeiro na minha dor. Deus chegou primeiro na minha dor. Antes da tristeza veio seu amor. Quando o mundo inteiro se afastou, sua mão fiel não me abandonou. Deus chegou primeiro na minha dor, fez da casa triste um lugar de louvor. Eu pensei que não suportaria, mas Jesus me sustentou a cada dia. Quem permaneceu quando tudo ficou difícil? Jesus pereceu. Certa manhã bateram no portão, eram irmãos trazendo provisão. Um deixou trabalho encaminhado, outro veio oferecer consolação. Não aconteceu tudo de repente, cada dia exigiu perseverar. Mas em cada porta que se abria, eu enxergava Deus a trabalhar. Hoje existe pão sobre a mesa e o sorriso conseguiu reaparecer. Nossa casa guarda cicatrizes, mas nenhuma delas vai nos prender. O sofrimento não contou o fim, nem a falta decidiu quem eu sou. Quando a esperança quase se apagava, a fidelidade de Deus me levantou. Deus chegou primeiro na minha dor. Antes da tristeza veio seu amor. Quando o mundo inteiro se afastou, sua mão fiel não me abandonou. Deus chegou primeiro na minha dor, fez da casa triste um lugar de louvor. Eu pensei que não suportaria, mas Jesus me sustentou a cada dia. Se falta força, Ele será sustento. Se faltar caminho, Ele será direção. Se a noite entrar pela janela, sua paz guardará o coração. Não existe lágrima esquecida, nem oração perdida diante do Senhor. Antes que alguém conheça a ferida, Deus já está presente com amor. Deus chegou primeiro na minha dor, transformou meu vale em testemunho de amor. O que parecia decretar o fim, abriu um novo tempo para mim. Agora minha casa pode declarar: nossa esperança ninguém vai
ouvisse a oração. Ficaste comigo na tribulação. Deus nunca chega atrasado. Há momentos em que o coração perde a vontade de cantar, mas Deus sabe usar uma simples melodia para despertar a fé que ainda vive dentro de nós. Quem recebeu uma nova esperança, cante com a gente! Que eu não entrava na pequena igreja do lugar. Depois que meu irmão partiu, perdi a vontade de cantar. A Bíblia permanecia aberta, mas eu não conseguia mais ler. A saudade fechou meu peito e eu me afastei sem perceber. Numa noite ouvi lá da praça uma sanfona começar. Era o povo louvando a Cristo e meus pés quiseram caminhar. Quando aquela melodia atravessou meu coração, Deus encontrou minha tristeza e reacendeu minha devoção. A sanfona tocou e minha fé voltou. O meu peito ferido outra vez adorou. Cada nota dizia: Deus cuida de você. E eu encontrei coragem para renascer. A sanfona tocou e minha fé voltou. Minha lágrima caiu, mas a esperança ficou. A saudade não deixou de existir, mas Jesus me deu motivos para prosseguir. Quem trouxe consolo ao coração foi Jesus, nosso Senhor. Uma irmã me viu entre o povo e me recebeu com um abraço. Disse: Deus respeita o seu luto, Ele caminhará em cada passo. Não mandou que eu esquecesse, nem tentou apressar minha dor. Só ficou cantando ao meu lado sobre a fidelidade do Senhor. Hoje eu volto à mesma praça para acolher quem sofre assim. Levo a música que me alcançou a quem acredita está no fim. Deus não apagou a lembrança, transformou o modo de lembrar. O amor que viveu em nossa casa hoje me ensina a consolar. A sanfona tocou e minha fé voltou. O meu peito ferido outra vez adorou. Cada nota dizia: Deus cuida de você. E eu encontrei coragem para renascer. A sanfona
nos fará continuar. Quando uma família deixa de conversar, a casa fica cheia de silêncio. Mas Jesus ainda entra onde existe dor e transforma a distância em reconciliação. Se você acredita na restauração da sua família, levante as mãos. Nossa mesa tinha 4 lugares, mas ninguém queria mais se assentar. Meu filho guardava tanta mágoa, minha esposa cansou de esperar. Eu chegava sempre irritado, descontando em quem só quis me amar. Dentro da casa que Deus me entregou, fui deixando o orgulho governar. Numa noite encontrei um bilhete: pai, preciso de um tempo pra mim. Foi então que enxerguei o estrago e percebi que chegamos ao fim. Ajoelhei naquela sala, sem discurso para oferecer. Quando confessei os meus erros, senti Cristo ali aparecer. Jesus visitou minha casa outra vez, trouxe o perdão que o orgulho desfez. Onde a palavra feria demais, Ele plantou uma chance de paz. Jesus visitou minha casa outra vez, juntou os pedaços que a dor espalhou. Não foi a parede que Ele restaurou, foi o coração de quem se afastou. Quem pode restaurar uma família? Jesus Cristo pode. Procurei meu filho sem exigências, dessa vez preparado para escutar. Não tentei defender minhas atitudes, nem culpei quem escolheu se afastar. Disse: filho, eu reconheço meus erros, quero aprender outra forma de amar. Ele chorou, encostado em meu peito, mas explicou: vai levar tempo pra confiar. Passo a passo, voltamos à mesa, com respeito, verdade e oração. Hoje eu sei que pedir ajuda também faz parte da restauração. Cristo não cobriu nossas feridas com promessas vazias de emoção. Ensinou atitudes diferentes e fez do amor uma decisão. Jesus visitou minha casa outra vez, trouxe o perdão que o orgulho desfez. Onde a palavra feria demais, Ele plantou
nossas palavras e mansidão em cada decisão. Nenhuma família precisa fingir que está bem quando tudo se partiu. Jesus trabalha em quem reconhece o mal que causou e decide mudar. Jesus está reinando em nossa casa, sua misericórdia nos aproximou. A mesa vazia ganhou novas vozes e o abraço sincero enfim retornou. Jesus está reinando em nossa casa, agora sabemos como recomeçar. Com verdade, paciência e graça, nossa família voltou a caminhar. Fique em nossa casa, conduz nosso lar, ensina nossa família a ouvir e perdoar. Nossa casa pertence a Jesus. Enquanto você espera uma resposta, Deus já pode estar movimentando pessoas, abrindo caminhos e conduzindo a provisão em sua direção. Quem acredita que Deus está trabalhando, levante as mãos. Meu menino estava doente, precisava se consultar, mas a clínica era distante, eu não tinha como pagar. Vendi tudo o que podia, mesmo assim não alcançou. Quando olhei para o pequeno, meu coração se apertou. Antes do sol nascer direito, fui pra estrada procurar, com a receita no meu bolso e uma oração no olhar. Eu não sabia de onde vinha, só sabia em quem confiar. Quando a força foi faltando, Deus começou a trabalhar. Meu milagre veio pela estrada, numa ajuda que eu não esperava. Quando pensei que não dava mais, Deus mandou resposta e trouxe paz. Meu milagre veio pela estrada, a esperança entrou em nossa casa. Enquanto eu chorava sem entender, Jesus preparava o que eu ia receber. Quem abre caminho onde não existe, Jesus Cristo. Uma caminhonete então parou, era um homem daquela região. Perguntou aonde eu seguia e escutou minha situação. Ele disse: entre, meu irmão, hoje eu vou lhe acompanhar. Nos levou até a clínica e ajudou no que faltava pagar. Meu menino recebeu cuidado e voltou sorrindo para mim. Na viagem de volta pra casa, compreendi quem nos guardou assim. Deus usou mãos disponíveis, um caminho e um coração. A resposta que eu esperava veio em forma de compaixão. Meu milagre veio pela estrada, numa ajuda que eu não esperava. Quando pensei que não dava mais, Deus mandou resposta e trouxe paz. Meu milagre veio pela estrada, a esperança entrou em nossa casa. Enquanto eu chorava sem entender, Jesus preparava o que eu ia receber. Deus ainda move pessoas,
faz o distante se aproximar, transforma gesto em resposta e ensina o seu povo a cuidar. Quem recebeu misericórdia também pode repartir o milagre que chegou à minha porta. Hoje me ensina a servir. Meu milagre passou pela estrada e encontrou nossa família cansada. O Senhor não esqueceu meu clamor, enviou provisão através do amor. Da estrada, lugar de salvação. Eu sempre encontro um caminho. A terra pode estar seca e o céu parecer fechado, mas nenhuma estação dura para sempre quando Deus decide enviar uma resposta. Quem continua confiando mesmo sem ver, levante as mãos. A plantação perdeu a cor, o açude começou a baixar. Meu pai olhava para o horizonte sem ter coragem de comentar. As sementes estavam guardadas, esperando o tempo de nascer, mas o sol queimava a terra e faltava água para beber. Minha família se reunia, sem exigir sinal do céu, agradecia pelo novo dia. Nossa fé não negava a seca, nem fingia que não havia dor. Ela apenas continuava firme na fidelidade do Senhor. Quando Deus mandou a chuva, cada gota trouxe uma resposta. O sertão sentiu o cheiro da terra e a esperança abriu nossa porta. Quando Deus mandou a chuva, nossa casa inteira agradeceu. O que parecia estar perdido floresceu no tempo de Deus. Quem governa todas as estações? Nosso Deus! Antes mesmo das primeiras nuvens, a vizinhança decidiu ajudar. Dividimos água e alimento, ninguém ficou sozinho no lugar. Construímos novas cisternas, aprendemos melhor a preservar, pois a fé também trabalha enquanto espera o céu mudar. Numa noite o vento ficou frio e um trovão atravessou o chão. Quando a água tocou o telhado, todos choraram em gratidão. A resposta trouxe mais que água, Revelou nossa união. Deus sustentou a comunidade com trabalho, fé e compaixão. Quando Deus mandou a chuva, cada gota trouxe uma resposta.
do tempo de Deus. Se a estação parecer demorada, não abandone o que Deus confiou. Proteja a semente, cuide da terra, lembre tudo que Ele já realizou. Há um propósito até na espera, a sabedoria em perseverar. O Senhor sustenta durante a seca e nos ensina A compartilhar. quando Deus enviou a chuva. Nossa história começou a florescer. O campo seco ganhou novas cores e o açude voltou a encher. Hoje cada colheita anuncia que a promessa não morreu. Antes da nuvem surgir no horizonte, nossa esperança Permanecer. tu guardaste a semente Sustentaste o lugar. no tempo perfeito, mandaste o céu se abrir. O Deus da chuva também nos sustentou na seca. Há orações que atravessam anos de silêncio. Quando uma mãe coloca um filho diante de Deus, o céu conhece cada palavra e nenhuma lágrima é desperdiçada. Quem foi alcançado pela oração de uma mãe, cante com gratidão. Minha mãe deixava a porta aberta, mesmo quando eu não queria voltar. Sobre a mesa a Bíblia e um prato, esperando a hora de eu chegar. Eu dizia que estava tudo bem, mas vivia sem direção. Escolhia caminhos perigosos, ignorava cada correção. Toda noite perto da janela, ela entregava meu nome ao Senhor. Não pedia que Deus me castigasse, só clamava que eu conhecesse seu amor. Quando eu pensava estar sozinho, uma oração me acompanhava. Mesmo longe daquela casa, a fé de minha mãe não descansava. Minha mãe não orou em vão. Deus ouviu cada palavra do seu coração. Quando eu andava sem saber aonde ir, sua oração pediu ao céu para me conduzir. Minha mãe não orou em vão. Seu joelho sustentou nossa união. Antes que eu voltasse para o nosso lar, Jesus já preparava meu caminho pra mudar. Quem ouviu a oração daquela mãe? O Senhor ouviu. Numa madrugada, sem dinheiro, parei cansado perto da estação. Encontrei no bolso uma mensagem que ela escreveu com sua própria mão. Filho, se o mundo fechar as portas, Jesus continuará olhando por você. Quando não encontra mais saída, volte para casa, eu vou lhe receber. Naquele banco chorei sem esconder, e pela primeira vez quis confessar. Liguei dizendo: Mãe, eu preciso. que a senhora venha me buscar. Ela não trouxe uma acusação, nem perguntou por que demorei. Apenas me apertou em seus braços e disse: Por esse dia eu orei. minha mãe Não orou em vão.
começou em nossa casa a germinar. Se uma mãe ainda espera um filho, não permita o desânimo vencer. Deus alcança os lugares mais distantes e sabe como fazê-lo renascer. Minha mãe não orou em vão. Hoje eu sirvo a Cristo com gratidão. Aquele filho que vivia sem destino, agora ensina os seus a seguir o mesmo caminho. Minha mãe não orou em vão. Seu clamor virou nossa canção. Enquanto houver uma promessa no altar, continuaremos unidos a confiar. Tua oração me encontrou, teu amor não desistiu. Quando eu voltei para casa, o céu inteiro sorriu. Deus honra a oração de uma mãe perseverante. Deus não esquece os lugares que parecem distantes. Quando seu povo se une para servir, o céu alcança até a estrada mais escondida. Se você acredita que Deus visita qualquer lugar, levante as mãos. Nossa vila ficava distante, depois da curva do velho estradão. Não havia médico por perto, nem escola em boa condição. Muita gente partia cedo, procurando onde sobreviver. Quem ficava guardava a esperança de algum dia o lugar renascer. Numa tarde chegaram caminhões com irmãos dispostos a ajudar. Trouxeram remédio, livro e alimento, mas primeiro quiseram escutar. Não chegaram prometendo tudo, nem falando sem compreender. Sentaram conosco à sombra, perguntando o que podiam fazer. O céu entrou no meu sertão, chegou em forma de compaixão. Quando mãos se uniram para servir, nossa esperança voltou a florir. O céu entrou no meu sertão, trouxe cuidado, respeito e união. Deus mostrou em cada gesto de amor que nunca esqueceu o nosso interior. Como o amor de Deus se torna visível quando o seu povo decide servir. Construímos juntos uma cisterna, recuperamos a sala escolar. Uma enfermeira vinha aos sábados e os jovens começaram a estudar. Não foi favor de quem veio de fora, foi trabalho de igual para igual. Cada morador trouxe experiência, cada voluntário trouxe um material. Hoje a vila ainda enfrenta lutas, mas aprendeu a se organizar. Com a fé acompanhada de atitude, vimos novos caminhos se formar. Onde antes havia abandono, nasceu participação. Cristo esteve em cada encontro, fortalecendo a comunidade e a união. O céu entrou no meu sertão, chegou em forma de compaixão. Quando mãos se uniram para servir, nossa esperança voltou a florir.
nosso interior. O Evangelho também se anuncia com escuta, coragem e pão, com justiça para quem foi esquecido e presença em toda a aflição. Se uma estrada parece distante, o amor encontra como chegar. Quando a igreja caminha com Cristo, toda a vila pode se levantar. O céu está sobre o meu sertão, nossa vila encontrou direção. A criança voltou a aprender e o doente recebeu atenção. O céu está sobre o meu sertão, hoje nós carregamos a missão, levar adiante o cuidado recebido para outro lugar. Ainda esquecido, Deus viu nossa estrada, ouviu nossa voz, enviou companheiros para caminhar junto a nós. Nenhum lugar está distante para o amor de Deus. Você pode encher a agenda, procurar alegria em muitos lugares e ainda sentir um vazio por dentro. Só Jesus conhece o endereço do coração. Quem encontrou vida verdadeira em Jesus, levante as mãos. Eu vivia cercado de gente, mas sozinho quando a festa acabava. Todo mundo conhecia meu riso, ninguém via o vazio que eu guardava. Eu gastava o que não possuía só pra manter aquela aparência. Quando o som e as luzes cessavam, eu encarava a própria consciência. Certa noite voltei para casa, sem coragem de acender a luz. No silêncio ouvi um vizinho com a família cantando pra Jesus. A canção atravessou a parede e encontrou meu interior, onde nada conseguia ficar. Eu sentia a presença do Senhor. Deus fez morada no meu coração, preencheu o vazio com sua presença. Onde a noite deixava a solidão, Jesus acendeu uma nova esperança. Deus fez morada no meu coração. Hoje eu vivo sem falsa alegria, não preciso esconder quem eu sou. Sua graça me sustenta a cada dia. Quem transformou o vazio em vida? Jesus Cristo. No domingo procurei meu vizinho,
presença. Onde a noite deixava a solidão, Jesus acendeu uma nova esperança. Deus fez morada no meu coração. Hoje eu vivo sem falsa alegria. Não preciso esconder quem eu sou. Sua graça me sustenta a cada dia. Hoje abro minha casa aos amigos que procuram sentido e direção. Não ofereço respostas vazias. Compartilho, escuta, cuidado e oração. Quem carrega um sorriso cansado pode encontrar um lugar para falar. Quando Cristo habita nossa vida, aprendemos também a acolher e amar. Deus fez morada no meu coração. Minha história ganhou um novo sentido. O lugar dominado pelo vazio agora pertence ao Cristo vivo. Deus fez Morada no meu coração. e a verdade substituiu a aparência. Hoje a paz que eu buscava no mundo nasce todos os dias em sua presença. Tu entraste em silêncio, mudaste meu interior, fizeste da minha vida uma casa de amor. Ei! Meu coração agora pertence a Jesus. O promessa não perde o valor, porque a espera ficou difícil. Se Deus falou, nem a estação mais seca poderá impedir o cumprimento. Quem continua acreditando na promessa, levante as mãos. Quando casei com minha esposa, construímos um sonho no lugar. Uma casa perto da fazenda e uma família para lhe criar. Mas chegaram anos de escassez e o trabalho começou a faltar. Muitos amigos deixaram a região. Nós também pensamos em mudar. Numa caixa guardamos documentos prontos para partir ao amanhecer. Mas oramos antes da viagem, pedindo a Deus o que deveríamos fazer. Não ouvimos voz no vento, Nem sinal difícil de explicar. só sentimos paz para ficar e coragem para recomeçar. A promessa atravessou A seca resistiu ao sol e à aflição. Quando a terra não mostrava vida, Deus guardava semente no chão. A promessa atravessou, a seca não morreu durante a provação. O que Deus plantou em nossa história
consertava cercas e ferramentas. A igreja ajudou com sementes. Um vizinho emprestou irrigação. O trabalho de muitas mãos fez nascer uma nova produção. Com o tempo outras famílias voltaram e formamos uma cooperação. O lugar que parecia sem futuro ganhou trabalho, renda e união. A promessa não chegou pronta, veio acompanhada de decisão. Deus abriu possibilidades e nós respondemos com ação. A promessa atravessou a seca, resistiu ao sol e à aflição. Quando a terra não mostrava vida, Deus guardava a semente no chão. A promessa atravessou a seca, não morreu durante a provação. O que Deus plantou em nossa história floresceu pela perseverança e oração. Não despreze o início pequeno, nem abandone a direção. Há milagres que se desenvolvem com trabalho e colaboração. A espera pode mudar nossos planos, mas não muda quem Deus é. Quem caminha com responsabilidade vê a promessa amadurecer pela fé. A promessa venceu, hoje existe colheita no sertão, a casa que quase ficou vazia. está cercada de vida e gratidão. A promessa venceu nossa cega. Nossa história pode testemunhar. Deus sustentou cada passo difícil e nos ensinou a permanecer e trabalhar. Guardaste a semente, mostraste a direção, fizeste da espera tempo de preparação. O que Deus prometeu atravessará qualquer estação. Jacob! Quem continua acreditando na promessa, levante as mãos. Quando todos os caminhos parecem terminar, Jesus ainda sabe onde encontrar você. O fim da sua força pode se tornar o começo de uma nova vida. Quem foi encontrado pela graça, cante com a gente. Saí de casa ainda tão jovem, acreditando não precisar de ninguém. Troquei conselho por orgulho, fui seguindo sem pensar no além. Cada cidade trouxe uma promessa que desaparecia ao amanhecer. Eu ganhava algum dinheiro, mas não encontrava razão pra viver. Numa noite o carro parou, numa estrada sem iluminação, sem sinal, combustível ou destino. Sentei sozinho junto ao chão. Quando não restou mais caminho, nem desculpa pra continuar, uma luz apareceu ao longe, alguém parou para ajudar. Jesus me achou no fim da estrada, quando eu não enxergava mais saída. Usou mãos que eu nunca conhecia para guardar e proteger minha vida. Jesus me achou no fim da estrada, onde o orgulho perdeu sua voz. Naquele lugar distante de tudo, descobri que Deus estava perto
perto de nós. Quem procura a ovelha que se perdeu, Jesus, o bom pastor. Era um casal voltando da igreja, com 2 filhos dormindo no banco. Deram água, comida e carona, sem fazer do meu passado um espanto. Na oficina da próxima cidade, esperaram até o carro funcionar. Antes de seguirem sua viagem, perguntaram se podiam orar. Quando ouvi, Deus conhece seu nome, não consegui mais me esconder. Liguei para o meu velho pai e pedi uma chance de o rever. A volta não apagou os danos, mas abriu espaço para reparar. Com verdade, apoio e paciência, comecei de novo a caminhar. Jesus me achou no fim da estrada, quando eu não enxergava mais saída. Usou mãos que eu nunca conhecia para guardar e proteger minha vida. Jesus me achou no fim da estrada, onde o orgulho perdeu sua voz. Naquele lugar distante de tudo, descobri que Deus estava perto de nós. Hoje carrego água e ferramentas para ajudar quem parar pelo caminho. Cada viajante que encontro cansado me recorda que eu não ando sozinho. A misericórdia que me encontrou não foi feita para terminar em mim. Quem recebe cuidado de Cristo pode levar esperança a outro fim. Jesus me encontrou Naquela estrada e mudou a direção da minha vida. o homem que saiu sem ouvir ninguém, retornou com a alma agradecida. Hoje minha família pode declarar que a distância não venceu o amor. No lugar onde meu caminho terminou, começou meu caminho com o Senhor. No fim da estrada, Tua luz apareceu. quando eu estava perdido, teu amor me recolheu. Jesus sempre encontra quem precisa voltar. Uma crise pode roubar o sorriso de uma casa, mas não consegue impedir Deus de iniciar a restauração. Sua família ainda viverá dias melhores. Quem está orando pela família, levante as mãos. Depois que perdi meu emprego, tudo começou a desandar. A preocupação virou impaciência e já não sabíamos conversar. Minha esposa chorava escondida, meu menino evitava perguntar. O riso deixou nossa mesa e o medo ocupou o nosso lar. Numa tarde ele trouxe um desenho, com todos sorrindo no quintal. Embaixo escreveu bem pequeno: quero nossa casa como era afinal. Aquele papel abriu meus olhos para o que a tristeza construiu. Abre! Minha família vai voltar a sorrir. Esse momento não vai nos destruir. Deus está cuidando de cada coração, ensinando esperança, diálogo e união. Minha família vai voltar a sorrir. A dor não decidirá o nosso fim, mesmo sem
situação. Um irmão indicou uma vaga, outro ofereceu orientação. Também sentei com minha esposa, sem tentar justificar o meu agir. Pedi perdão pela dureza e prometi aprender a ouvir. O trabalho veio algum tempo depois, mas a mudança começou bem antes. Quando voltamos a cuidar uns dos outros, já não éramos os mesmos de antes. A provisão alcançou nossa mesa, mas Deus fez ainda muito mais. Curou palavras e silêncios e devolveu ao nosso lar a paz. Minha família vai voltar a sorrir. este momento não vai nos Destruir. Deus está cuidando de cada coração, ensinando esperança, diálogo e união. Minha família vai voltar a sorrir. A dor não decidirá o nosso fim. Mesmo sem saber quando tudo mudará, Jesus permanecerá conosco até lá. Se hoje falta força em sua casa, comece com verdade e oração. Peça ajuda, escute com paciência. Não permita o orgulho levantar divisão. Há processos que exigem tempo, mas cada gesto pode reconstruir. Quando Cristo governa as atitudes, uma família reaprende a sorrir. Minha família Voltou a sorrir. depois de tanta luta, conseguimos prosseguir. Não porque os problemas deixaram de chegar, Mas porque aprendemos juntos a enfrentar. Minha família voltou a sorrir. Hoje nosso testemunho pode anunciar. Deus não restaurou somente nossa renda, Ele restaurou a alegria do nosso lar. Curaste o silêncio, trouxeste união, devolveste o sorriso ao nosso coração. Jesus devolveu a alegria à nossa casa. Existem lugares que o sofrimento deixou escuros, mas basta a presença de Deus chegar para a esperança voltar a iluminar uma casa inteira. Que recebeu uma nova esperança, levante as mãos. Depois que meu pai foi embora, nossa casa perdeu seu clarão. Minha mãe trabalhava dobrada, eu cresci carregando revolta no coração. O terreiro que vivia cheio já não ouvia conversa ou canção. A cadeira vazia na varanda parecia aumentar nossa solidão. Eu culpava Deus pelo abandono, não queria escutar ou compreender. Até que um velho amigo da família começou toda semana a aparecer. Ele não trouxe explicações, trouxe tempo, respeito e atenção. Na bondade daquele homem, vi o cuidado do Senhor em ação. Deus acendeu a luz do meu terreiro, trouxe esperança ao nosso chão. Onde a ausência deixou tantas sombras, Ele plantou uma nova direção. Deus acendeu a luz do meu
seu ofício, consertando portas e balcão. Minha mãe voltou a ter descanso, eu ajudei nas contas e no pão. Depois vieram outros vizinhos para reformar o velho lugar. Pintamos paredes e janelas, preparamos tudo pra compartilhar. Hoje o terreiro recebe crianças para leitura, música e refeição. O espaço marcado pela ausência virou ponto de encontro e comunhão. Deus não mudou o nosso passado, mas mudou o que faríamos com a dor. Transformou o quintal silencioso em abrigo, serviço e amor. Deus acendeu a luz do meu terreiro, trouxe esperança ao nosso chão. Onde a ausência deixou tantas sombras, Ele plantou uma nova direção. Deus acendeu a luz do meu terreiro, fez a alegria reaparecer. Quem pensava estar abandonado encontrou motivos para viver. Se alguém deixou um lugar vazio, Cristo ainda pode nos sustentar. Ele envia pessoas verdadeiras que decidem permanecer e cuidar. A ferida não será nossa herança, nem o abandono escreverá nosso fim. Da tristeza pode nascer um serviço que leva esperança a quem sofre assim. Deus mantém acesa a luz do terreiro, hoje existe vida em cada canto. Onde minha mãe chorava escondida, ouvimos crianças, oração e canto. Deus mantém acesa a luz do terreiro, nossa história agora anuncia. Quando entregamos a Ele nossas sombras, seu amor transforma a noite em novo dia. Iluminaste a casa, Mudaste o lugar, fizeste da ferida uma razão para amar. a luz de Jesus permanece em nosso lar. Nem toda lágrima anuncia uma derrota. Quando Deus entra em nossa história, o lugar onde choramos pode se transformar em palco de gratidão. Quem já viu Deus transformar tristeza em gratidão? Levante as mãos. Durante anos minha irmã esperou pelo filho que desejava abraçar. Cada notícia de outra gravidez fazia o coração dela apertar. Ela sorria para as amigas, depois chorava quando estava só. Guardava roupas numa gaveta e orava sem reclamar de Deus. Quando os médicos foram sinceros, ela precisou reaprender a sonhar. Não perdeu sua confiança em Cristo, mas buscou outra forma de amar. Deus não desprezou suas lágrimas, nem pediu que escondesse a aflição. Conduziu cada passo do processo com sabedoria, cuidado e direção. O choro virou festa na presença de Deus, quando uma nova história Ele escreveu. A casa que guardava tanta espera recebeu esperança de uma forma verdadeira. O choro virou festa na presença de Deus, cada lágrima encontrou consolo nos céus. O amor abriu caminhos para florescer e uma família começou a renascer.
abrigo, que esperava por um lar e proteção. Com respeito, preparo e paciência, começaram o processo de adoção. Foram meses de visitas e cuidado, sem prometer o que não poderiam dar. Até o dia em que ela entrou em casa e perguntou: aqui posso ficar? Minha irmã ajoelhou-se diante dela, disse: você não precisa mais temer. Naquela noite, ao redor da mesa, todos agradeceram por se conhecer. A resposta veio diferente do desenho feito em oração, mas revelou que o amor de Cristo não conhece uma única direção. O choro virou festa na presença de Deus, quando uma nova história ele escreveu. A casa que guardava tanta espera recebeu esperança de uma forma verdadeira. O choro virou festa na presença de Deus, cada lágrima encontrou um consolo nos céus. O amor abriu caminhos para florescer e uma família começou a renascer. Há crianças esperando o cuidado, há famílias dispostas a acolher. Quando o amor caminha com responsabilidade, uma nova história pode nascer. Deus não apaga todo sofrimento, mas pode lhe entregar novo valor. Aquilo que um dia trouxe vazio pode abrir espaço para oferecer amor. O choro hoje é festa na presença de Deus. Nossa casa celebra o que Ele concedeu, Uma filha encontrou proteção e abrigo. e nós ganhamos um presente tão querido. O choro hoje é festa na presença de Deus. Nossa gratidão se levanta até os céus. A espera não terminou em solidão, transformou-se em família, cuidado e união. Tu viste a espera, cuidaste do lar, uniste duas histórias para o amor. Na presença de Deus, nosso choro encontrou uma nova canção. Um diagnóstico pode mudar nossos planos, mas não muda a presença de Deus. Ele permanece durante o tratamento, a espera e cada novo amanhecer. Quem confia em Deus durante o processo, levante as mãos. O médico fechou a porta e começou devagar a explicar. Minha esposa apertou minha mão, sem conseguir naquele instante falar. Vieram exames e tratamentos, uma rotina difícil de enfrentar. Nossa agenda ganhou novos horários, nossa fé aprendeu a esperar. Na primeira noite do hospital, quando ela finalmente adormeceu, eu fiquei perto da janela e entreguei nossos temores a Deus. Não houve promessa de facilidade, nem resposta pronta para a aflição, mas senti uma paz inexplicável, guardando firme o meu coração. Quando o medo falou
descanso e outros de força para prosseguir. A igreja organizou nossas refeições e os amigos não deixaram de assistir. Cada enfermeiro trouxe cuidado, cada médico trabalhou com atenção. Vimos Deus agir por tantas mãos, unindo ciência, amor e oração. Meses depois, os novos exames mostraram resposta ao tratamento. Ainda havia estrada pela frente, mas celebramos cada melhoramento. Nossa esperança não ficou presa ao resultado que queríamos ouvir. Ela estava no Deus que permanece e nos concedia força para seguir. A última palavra veio do céu. Eu permaneço ao lado de vocês. Mesmo quando o medo falou mais alto, Deus sustentou nossa casa outra vez. A última palavra veio do céu. Nenhum dos seus passos será solitário. Entre consultas, lágrimas e espera, o Senhor caminhou em nosso calendário. Oramos pela cura completa, respeitando o tempo e o tratamento. A fé não nega a realidade, ela encontra Deus em cada momento. Se o caminho ainda está aberto, continuaremos juntos a caminhar. A presença que nos trouxe até aqui não deixará de nos acompanhar. A palavra que recebemos do céu foi presença, coragem e fidelidade. Nossa família atravessou o processo, amparada por amor e comunidade. Hoje seguimos confiando no Senhor, agradecendo por cada novo dia. O medo não governa nossa história, pois em Cristo encontramos companhia. Na sala de espera, no quarto e no lar, tua fiel presença não deixou de nos guardar. Em cada etapa, Deus continuará conosco. Há feridas que não aparecem nas paredes, mas adoecem uma casa inteira. Quando a verdade encontra graça, Jesus começa a restaurar o que foi quebrado. Quem acredita na restauração do seu lar, levante as mãos. Minha irmã morava ao lado, mas passamos anos sem conversar. Uma discussão pela antiga herança fez nossa família se separar. Em cada festa faltava alguém. Nossa mãe evitava comentar. Os retratos permaneciam juntos, mas ninguém queria se encontrar. Quando ela adoeceu de repente,
conheci palavras e atitudes que fizeram nossa relação sofrer. Ela também falou de suas mágoas. Eu precisei aprender a escutar. Não resolvemos tudo em uma noite, mas decidimos juntos recomeçar. Com apoio e conversas sinceras, organizamos cada decisão. Nossa mãe voltou para casa e encontrou seus filhos em união. Perdoar não negou a injustiça, Nem tornou pequeno que doeu. abriu espaço para novos passos e para o cuidado que sobreviveu. Cristo curou as feridas da Minha casa, quando a verdade encontrou sua graça. O que o orgulho tentou separar, o perdão começou a aproximar. Cristo curou as feridas da minha casa. Deu coragem para a conversa atrasada. Não apagou o que aconteceu, mas mudou o futuro que a dor escreveu. Se existe um nome que você evita, peça sabedoria antes de procurar. Leve verdade, respeito e limites, sem obrigar o outro a aceitar. A restauração pode exigir tempo e cada caso tem sua direção, mas Cristo trabalha em quem abandona o orgulho, a vingança e a acusação. Cristo está curando nossa casa. Hoje existe espaço para a sua graça. A mesa que ficou tanto tempo dividida, Voltou a reunir nossa família. Cristo está curando nossa casa. E nossa história agora pode anunciar. Quando a verdade caminha com perdão, Deus reconstrói caminhos para a união. Curaste as palavras, Trataste a lembrança, devolveste a família. respeito e esperança. Nossa casa escolheu caminhar com Jesus. A vitória nem sempre chega de uma vez. Às vezes, ela nasce em cada pequeno passo dado quando você decide não desistir com Deus. Quem tem motivos para agradecer, prepare o coração para celebrar. Meu pequeno comércio fechou depois de tantos anos no lugar. Vi as portas sendo trancadas, sem saber como recomeçar. Havia dívida sobre a mesa e 3 funcionários sem função. Não era apenas o meu sustento, outras casas dependiam daquele pão. Passei noites fazendo contas, procurando uma solução, até entender que pedir ajuda não diminuía meu valor. Deus não colocou dinheiro no chão, mas enviou sabedoria e direção. Quando aceitei caminhar com outros, encontrei uma nova opção. Meu coração dançou quando Deus mudou o rumo da história. Cada passo difícil valeu, pois em nenhum deles Ele me esqueceu. Meu coração dançou depois da vitória, com gratidão guardada na memória. A porta antiga precisou fechar para um caminho diferente começar. Quem no
antigos funcionários, começamos a produzir em casa. Vendíamos por encomenda e a vizinhança divulgava. Um curso ensinou novas ferramentas, a igreja cedeu um pequeno salão. O trabalho cresceu com equilíbrio, compromisso e organização. Meses depois abrimos outra porta, agora como sócios do lugar. Na inauguração, antes das vendas, paramos juntos para agradecer e orar. A vitória não foi de um homem, foi construída em cooperação. Deus transformou antigos empregados em parceiros da reconstrução. Meu coração dançou Depois da vitória, quando Deus mudou o rumo da história. cada passo difícil valeu, Pois em nenhum deles ele me esqueceu. meu coração dançou depois da vitória, com gratidão guardada na memória. A porta antiga precisou fechar para um caminho diferente começar. Hoje nossa festa tem propósito, nossa alegria sabe de onde vem. Celebramos cada mão que ajudou e repartimos o que conquistamos também. Quem está diante de uma porta fechada pode aprender a adaptar e prosseguir. Com humildade, trabalho e fé, um novo caminho pode surgir. Meu coração Dança diante do Senhor, não pela riqueza, mas por seu favor. o negócio que nasceu da união hoje sustenta mais de uma geração. Meu coração dança diante do Senhor e nossa equipe canta com gratidão. Quando o fim parecia inevitável, Deus nos ensinou uma nova direção. Fechaste uma porta, mostraste outra saída. Deixa o nosso trabalho um novo sentido de vida. Toda vitória pertence ao Senhor. Quando cada família oferece um pouco do que possui, Deus transforma pequenas porções em cuidado suficiente para uma comunidade inteira. Quem já recebeu provisão através de outras mãos, agradeça ao Senhor. A colheita tinha sido pequena e o preço do alimento aumentou. Muita gente escondia a despensa para ninguém saber o que faltou. Na casa de uma senhora viúva estava farinha e um pouco de feijão. Mesmo assim ela chamou os vizinhos e dividiu sua última porção. Cada um chegou com alguma coisa, uma raiz, um ovo, um pedaço de pão. O que sozinho parecia tão pouco virou alimento para todo o quarteirão.
ajudava a entregar. Quem estava desempregado recebia e também contribuía como podia. Um cozinhava, outro fazia cadastro, outro visitava quem não saía. Com o tempo criamos uma horta, uma feira E capacitação. Ajuda deixou de ser somente emergência e se tornou trabalho e organização. Deus nos deu mais que mantimento, trouxe dignidade e participação. Cada pessoa encontrou seu espaço na corrente viva da cooperação. Deus preparou Uma mesa no sertão, com pequenas ofertas e um grande coração. onde a falta tentou nos separar. A partilha nos ensinou a cuidar. Deus preparou uma mesa no sertão e ninguém precisou sofrer em solidão. Cada prato carregava uma oração, cada cadeira revelava a comunhão. Se existe alimento em sua casa, veja quem precisa ao seu redor. Não ofereça apenas o que sobra, compartilhe com respeito e amor. Quem recebe também possui talentos, experiência, força e valor. Na mesa construída, leva o evangelho, todos servem ao mesmo Senhor. Deus mantém uma Uma mesa no sertão, Hoje existe colheita e colaboração. a viúva que repartiu sua farinha. Viu nascer uma obra na vizinhança. Deus mantém uma mesa no sertão, Nossa vila agora pode anunciar. Quando o amor transforma um pouco em serviço, sempre existe um lugar para compartilhar. Tu viste a necessidade, uniste nossas mãos. fizeste de uma mesa um altar de comunhão. Na mesa de Jesus, ninguém será esquecido. Existem sementes que nascem em terra difícil. Assim também é a fé. Quando encontra raízes em Deus, nem o calor da aprovação consegue destruí-la. Quem aprendeu a confiar em Deus nos dias difíceis, levante as mãos. Ainda menino seguia meu pai pela roça antes do sol esquentar. Ele carregava a velha enxada, eu levava água para ajudar. A terra rachava sob os nossos pés e a colheita insistia em falhar. Mesmo assim, antes do trabalho, ele parava um instante para orar. Eu perguntava como sem eu crer, se quase nada conseguiu nascer. Ele apontava uma planta entre as pedras. Filho, Deus nos ensina a permanecer. Foi debaixo daquele sol que aprendi sem compreender. A fé não vive só de resultados, ela permanece pelo caráter de Deus. A fé nasceu debaixo do sol, entre a poeira, o esforço e o suor. Quando a terra não dava resposta, aprendi a confiar no Senhor. A fé nasceu debaixo do sol, criou raízes em meu coração. Mesmo sem enxergar a colheita,
e a roça ficou sob minha direção. Na primeira dificuldade pensei que não suportaria tamanha pressão. Então encontrei perto da cerca a planta que ele havia mostrado. Sobreviveu a verões e invernos, mantendo seu verde preservado. Busquei técnicas pra cuidar da terra, plantei espécies da região. Com trabalho, estudo e paciência, começou a nova produção. A lembrança daquela oração não me ensinou apenas esperar, deu coragem para aprender, mudar o método e continuar. A fé nasceu debaixo do sol, entre a poeira, o esforço, o suor. Quando a terra não dava resposta, aprendi a confiar no Senhor. A fé nasceu debaixo do sol, criou raízes em meu coração. Mesmo sem enxergar a colheita, continuei guardando a semente e a oração. Hoje levo meu filho à mesma cerca e mostro a planta que resistiu. Digo, a fé não foge da realidade, ela trabalha com o que Deus abriu. Não despreze a estação difícil, nem abandone sua missão. Há raízes crescendo em silêncio para sustentar a próxima geração. A fé que nasceu Debaixo do sol, hoje oferece sombra e direção. O ensinamento deixado por meu pai continua vivo em cada plantação. A fé que nasceu debaixo do sol agora passa para outra geração. Deus nos dá sabedoria para a terra e perseverança para o coração. Na terra difícil, firmaste a raiz, guardaste a semente e me ensinaste a prosseguir. A fé enraizada em Deus resistirá. Seu passado pode explicar como você chegou até aqui, mas não precisa governar o próximo passo. Jesus ainda pode mudar a direção da sua vida. Quem recebeu uma nova oportunidade, levante as mãos! Eu cresci vendo atalhos perigosos parecerem a melhor solução. Dinheiro fácil entrava depressa, mas levava embora minha paz. Minha mãe escondia o seu medo, meu irmão evitava me encontrar. Eu dizia que tinha controle quando tudo começava a desabar. Numa noite ouvi 2 disparos na esquina onde eu deveria estar. Um atraso mudou aquele momento e me fez finalmente despertar. Voltei para casa antes do amanhecer, sem orgulho para proteger. Ajoelhei perto da minha mãe e disse: eu preciso sobreviver. Jesus mudou o rumo da Minha vida, quando eu já não encontrava saída. Tirou meus passos da destruição.
projeto do bairro que acolhia jovens em situação igual. Aprendi mecânica e disciplina e encontrei trabalho numa oficina local. Também aceitei prestar contas, afastar-me de antigas conexões. Pedi perdão a quem feri e enfrentei minhas consequências. Não foi simples mudar de caminho, tive dias de vontade de voltar, mas havia irmãos perto de mim, preparados para ouvir e acompanhar. A liberdade ganhou consistência em cada escolha feita com atenção. Deus usou trabalho e comunidade para afirmar minha transformação. Jesus mudou o rumo da minha vida quando eu já não encontrava saída, tirou meus passos da destruição e colocou verdade no meu coração. Jesus mudou o rumo da minha vida. deu coragem para encarar as feridas. Não apagou o mal que eu provoquei, mas abriu um caminho para reparar o que errei. Hoje ensino outros rapazes a consertar motores e acreditar. Conto a verdade sobre meus erros sem transformar o passado em lugar de exaltar. Digo Você não precisa morrer para entender que deve mudar. Cristo oferece uma nova direção, mas é preciso decidir caminhar. Jesus mudou o rumo da minha vida. hoje, minha mãe já não espera aflita. A esquina que quase escreveu meu fim não possui mais autoridade sobre mim. Jesus mudou o rumo da Minha vida minha história, agora serve de saída pra quem acredita não ter solução. Ainda existe futuro nas mãos do Senhor. Mudaste meus passos, firmaste meus pés mostraste outro rumo. através da fé. Meu futuro pertence a Jesus. Não importa o tamanho do palco nem a quantidade de instrumentos. Quando a adoração nasce de corações sinceros, Deus transforma uma praça comum em lugar de esperança. Se você veio adorar a Jesus, levante as mãos e cante com toda a força. A praça estava preparada, com cadeiras por todo lugar. Vieram famílias de longe, cada uma com algo para entregar. Um trouxe caixas de alimento, outro veio disposto a servir. Os músicos ajustaram seus instrumentos e o coral começou a se reunir. Quando a primeira nota soou, uma senhora começou a chorar. Disse: Eu cheguei sem esperança, mas já sinto coragem para continuar. Não era somente uma melodia, era cuidado, presença e união. Cada pessoa encontrou acolhimento naquela noite de amor.
corações e deu voz. Quem está no centro da nossa celebração? Jesus Cristo! Durante a pausa, os voluntários distribuíram alimento e atenção. Havia orientação para trabalho, atendimento e espaço de oração. Um homem encontrou sua irmã, depois de anos sem se falar. Sentaram longe do movimento e decidiram tentar recomeçar. Jovens conheceram novos projetos, idosos receberam cuidado também. A festa não terminou na música, virou compromisso de fazer o bem. O céu respondeu através de pessoas que escolheram ouvir e agir. Nossa adoração ganhou mãos e passos quando decidimos juntos servir. Quando a sanfona louvou, O céu respondeu. a esperança sobre a praça desceu. Cada palma virou gratidão, cada voz proclamou salvação. Quando a sanfona louvou, O céu respondeu. o cansado novas forças recebeu. Não caiu riqueza diante de nós, mas Deus renovou corações e deu voz. Quem merece todo louvor? Jesus, nosso Senhor. O que faremos quando o show terminar? Vamos servir, cuidar e amar. Quando a sanfona louvou O céu respondeu. e a cidade inteira compreendeu, a adoração não termina numa canção, ela continua em cada ação. Quando a sanfona louvou, O céu respondeu. nosso povo uma missão recebeu: levar esperança por onde passar e fazer o amor de Cristo alcançar. A música termina, mas começa a missão. Levaremos Jesus em cada ação.